Paz do Senhor, adolescentes, eu sou Valmirzinho e aguardo todos vocês nessa aula abençoada. Um abraço, vamos à aula. A nossa nona lição, que tem o tema A Terceira Viagem Missionária. A leitura está em Atos capítulo 20, dos versos 17 a 24, que nós iremos fazer a leitura agora, que diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disseram-lhe: Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou a Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo o que me espera, prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça. Nessa nona lição, com a terceira viagem missionária, e com certeza vai ser mais uma lição maravilhosa. A mensagem desse texto diz que ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto judeus como os não judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Atos capítulo 19, verso de número 10. Esta lição tem 3 objetivos que são: primeiro, descrever a rota da terceira viagem de Paulo, apresentar as lideranças que foram formadas através do ministério de Paulo e demonstrar a postura de fé do apóstolo mediante as perseguições e dificuldades. Todo ministério, ele traz consigo algum tipo de dificuldade. O apóstolo Paulo não foi diferente. Ele vai viver um momento de grande apreensão no seu ministério, e como ele mesmo diz, ele vai lá, mas ele sabe que ele precisa voltar a Jerusalém. E ele não sabe de fato o que vai lhe acontecer em Jerusalém, como ele mesmo testifica, a não ser aquilo que o Espírito Santo de cidade em cidade o revelava que iria acontecer. Então nós sabemos que Paulo ele vai voltar a Jerusalém, e poderia ser que de lá ele não saísse mais, a não ser que ele dali fosse conduzido a Roma. Mas Paulo, um homem de Deus, e sempre disposto a seguir aquilo que o Senhor havia determinado à sua vida. Vamos descobrir? Viajaremos com o apóstolo Paulo pela sua terceira rota missionária. Nessa oportunidade, o missionário foi em um número bem maior de cidades, pois eram diversas igrejas e pessoas para visitar. Alguns imprevistos ocorreram, o apóstolo precisou ajudar pessoas, e também ele precisou ajustar. Quando ele vai ajudar obreiros, vai orientar obreiros, e nesta viagem vai precisar fazer um ajustamento daquilo que ele iria resolver, iria fazer. Então a sua viagem precisou ser programada em determinados momentos. As dificuldades não pararam, e o apóstolo, pois o importante era para ele pregar e dar assistência à igreja. Contudo, ele não parou. Problemas vieram, dificuldades vieram, mas ele persistiu na caminhada de anunciar essa poderosa mensagem. Hora de aprender. Passando algum tempo em Antioquia, da Síria, após a segunda viagem missionária, Paulo percorreu a Ásia Menor e a Europa. Ele visitou igrejas que já existiam para ensinar e fortalecer a fé dos irmãos e consolidar a liderança. Vemos que o apóstolo não só plantava igrejas, mas também acompanhava o crescimento delas. Ele ensinava, dava assistência e preparava a nova liderança. Na visita que Paulo fazia, ele ensinava, ele dava assistência aos novos obreiros, passava para aqueles obreiros alguns ensinamentos que ele tinha da parte do Senhor e preparava
aqueles obreiros para ser ele quando ele não estivesse, ou seja, ser o responsável pela igreja. Paulo, como um homem, não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que foi necessário que ele estabelecesse em vários lugares pessoas com capacitação ou capacitados. Não pessoas que já eram capacitadas, mas pessoas que foram capacitados pelo Espírito Santo para estar ajudando, auxiliando nessa grande obra. Qual for então a rota dessa terceira viagem? Nessa terceira viagem, Paulo segue o plano original da segunda viagem, que era o quê? Visitar na Ásia as igrejas que fundou na primeira viagem com Barnabé. Ele então cruzou as regiões da Ásia Menor, Pisídia, Galácia e Frígia, até chegar em Éfeso. Dali foi para a Macedônia e Acaia na Europa. Já o retorno começou pelas cidades da Macedônia, como Bereia, Tessalônica e Filipos. Continuou pelas cidades de Troade, Assos, Mitilene, Mileto, Rhodes e Pátara. Então desembarcou em Tiro, passou por Ptolemaida e seguiu para Cesareia, chegando por fim em Jerusalém. Ele vai, mas o destino dele era retornar a Jerusalém. Ele não saiu das suas viagens, ele não sai de Jerusalém para o campo missionário. Ele vai sair quando ele está com os irmãos, ele está sendo preparado pelos irmãos para esse campo, e eles estão adorando ao Senhor, e o Senhor então vai determinar que Paulo e Barnabé fossem chamados para esta grande obra. E isso vai ser muito importante, porque não fora Jerusalém que o enviara, mas Paulo tinha, e isso nós vamos ver quando ele mesmo fora chamado. Quem chamou Paulo foi o próprio Deus, dizendo que ele era um vaso escolhido. E Paulo então ele está na Antioquia da Síria, quando dali ele vai partir para a sua primeira rota missionária. Ele não estava em Jerusalém. Paulo foi um apóstolo que não estabeleceu casa em Jerusalém. Ele ia em Jerusalém quando necessário e depois ele seguia as suas viagens missionárias. Paulo, ele vai desenvolver o chamado apostólico no meio dos gentios. E isso foi algo assim maravilhoso. Então ele vai partir da Antioquia. Diz então que a rota, ele passou por todas essas cidades, mas o destino era também até levantar coletas financeiras para ajudar a igreja de Jerusalém, que estava sofrendo com perseguição, e aqueles irmãos estavam vivendo um momento de escassez muito grande. Então Paulo também tinha um coração não só em pregar e ensinar, mas também ajudar a igreja de Jerusalém com as coletas que nós vamos ver no decorrer da lição. As atividades missionárias do apóstolo. A Bíblia nos relata que todos os moradores da Ásia Menor, tanto judeus como gentios, ouviram o evangelho por meio de Paulo, que contava com a ajuda de Timóteo e Erasto. Através de suas visitas ou pelo contato com outros irmãos igualmente atuantes na obra de Deus, Paulo ficava sabendo das necessidades das igrejas e fazia algo para ajudar. Por exemplo, quando estava em Éfeso, Paulo foi informado dos problemas na igreja de Corinto. E lá ele vai fazer o quê? Ele vai escrever para a igreja de Corinto, trazendo orientações de como deveria ser o relacionamento dos irmãos, como os irmãos deveriam ver a obra, não dizendo eu sou desse, eu sou daquele, não, porque a obra é do Senhor. Ele chega a ponto de dizer que um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então Paulo, nessas suas viagens, ele aproveitava também para responder aquelas igrejas que de repente ele não ia conseguir chegar de imediato, e Corinto é uma delas que ele não conseguiu chegar de imediato. Então ele enviava as cartas para que pudesse solucionar, ou pelo menos amenizar, a princípio, as dificuldades que aquela igreja estava enfrentando. Então ele vai escrever para essa igreja, e por isso escreveu uma dura carta aos coríntios e avisou que iria visitá-los.
além de escrever, eles tinham o desejo de estar visitando esta igreja. Ao sair de Éfeso, ele de passagem por Troade, Paulo esperava encontrar Tito para saber dos irmãos em Corinto e dos desdobramentos que a sua instrução teve na igreja. Porém, isso não foi possível. Somente algum tempo depois, o missionário encontrou Tito e recebeu notícias de Corinto. E assim Paulo, ele escreveu outra carta aos Coríntios. Há alguém que fala que, na verdade, existem três cartas aos Coríntios, só que nós só temos acesso à segunda que ele responde, né? E a terceira, no caso, nós temos acesso, para nós é a primeira, e a segunda seria a segunda e a terceira. Mas para nós não faz diferença, porque o que está na Bíblia é que Deus achou que deveria estar para benefício nosso. Mas Paulo, ele tinha esse cuidado de escrever, de responder, e não só isso, de procurar ter informações de como estava o desenvolvimento destas igrejas. Seguindo a sua rota a partir da Macedônia, Paulo seguiu para Corinto, Grécia, realizando uma parada de 3 meses. Nesse momento ele escreveu a carta aos romanos, irmãos que ele não conhecia. Podemos até dizer que Corinto, ele também desejava estar. E no caso de Roma, ele não conhecia a igreja de Roma. Não foi ele que fundou aquela igreja, mas ele vai ter um carinho também, vai trazer instruções maravilhosas a esta igreja. A intenção de Paulo era retornar para Antioquia da Síria, partindo da Grécia. Paulo tinha pressa de chegar em Jerusalém, a tempo do dia de Pentecostes. Por quê? Ele queria, já que Pentecoste era 50 dias após a Páscoa, comemorava várias festas e culminava com a festa da colheita. Enfim, ele queria também levar a sua colheita para ajudar, ou a sua coleta, as suas ajudas para ajudar aqueles irmãos de Jerusalém. Ele tinha o desejo de estar em Jerusalém nesta época. E ele vai fazer de tudo. Ele levava o dinheiro dos irmãos de Corinto para ajudar a igreja de Jerusalém. E isso era uma grande responsabilidade. Lidar com aquilo que é dos outros, que não lhe pertence, não é fácil. E ele conseguiu concluir com êxito. Embora os irmãos, quando souberam que ele ia a Jerusalém, eles ficaram preocupados. Mas Paulo sabia que ele não poderia voltar atrás, ele precisaria seguir nesse propósito. Paulo, nessas suas viagens missionárias, ele vai ou estar com obreiros, com ele já sendo preparados para dar sequência à obra, ou ele vai estabelecer obreiros que vão ficar fixos em determinadas igrejas para estarem trabalhando. Dentre esses muitos obreiros que foram formados, que aqui nós não temos a listagem de todos eles, mas há uma apresentação de alguns desses irmãos que fizeram parte. Na terceira viagem, vemos uma liderança sendo consolidada sob a coordenação do apóstolo Paulo. O autor de Atos apresenta diversos líderes que destacaram ao lado de Paulo. Dentre eles, Timóteo, Erasto, que vai estar com ele nessa terceira viagem, na Ásia Menor, e eles vão aprender o que com Paulo? Eles vão aprender como pregar, plantar igrejas e resolver problemas. Não basta só estabelecer igreja. A igreja vai ter problemas e alguém vai precisar resolver os problemas desta igreja. Então Paulo orientava esses irmãos também de como seria esse procedimento de estar resolvendo as questões. Às vezes alguém pensa que deve ser com vara de ferro, de forma dura. Não, nem sempre. Às vezes tem que ser uma palavra mais branda, mais tranquila e às vezes forte, mas não forte a ponto de matar, mas forte a ponto de trazer uma orientação às pessoas. Então Timóteo, ele vai se destacar como cooperador e mais tarde ele vai ser um dos grandes pilares
da continuação da obra que Paulo havia começado. Timóteo se destaca como um grande cooperador de Paulo. Além de ter acompanhado o apóstolo pela Ásia, foi enviado para Macedônia e para Corinto, a fim de dar assistência às igrejas. Tito também era um fiel companheiro e auxiliador. Priscila e Áquila, um casal maravilhoso. Eles foram de Roma para Corinto e lá conheceram o apóstolo e lá passaram um tempo, tornaram grandes amigos e fiéis companheiros. Coisa boa é quando temos amigos e companheiros na fé, homens e mulheres que estão dispostos a estender as mãos, a abençoar. Isso é coisa muito boa, irmãos. Porque leva o evangelho a crescer, o evangelho a ser consolidado. Isso é muito bom. E esse casal, então, teve um trabalho excepcional. E eles vão trabalhar também, tudo indica que eles vão orientar Apolo sobre o caminho de Deus. E Apolo era eloquente, mas ainda não tinha esse conhecimento profundo do caminho do Senhor. Mas também depois que ele se converte, ele vai ser um pregador realmente fora de série também. Os presbíteros de Éfeso, os presbíteros de Éfeso, eles vão também fazer a diferença, vão ter o acompanhamento de Paulo. Paulo vai estar com eles, vai orientá-los a questão da igreja, de como fazer, de como resolver as questões, porque o presbítero, ele tem essa responsabilidade quando o pastor não está presente, é o presbítero que resolve. Então ele preparava também esses homens de Deus para poder estar dando sequência a esta obra. A despedida deles foi comovente. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo, estando tristes especialmente porque eles lhes tinham dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles o acompanharam até o navio. Paulo tinha sido o pai na fé desses irmãos. E esses irmãos então sentem-se comovidos quando Paulo fala: gente, estou indo embora e possivelmente nós não nos encontraremos mais. Eu tinha um irmão na igreja que, quando ele tinha essa oportunidade, aí ele cumprimentava todos com a paz do Senhor, e no final ele sempre dizia assim: irmãos, se a gente não se via mais aqui, a gente se vê no céu. Então, no caso do apóstolo Paulo aqui, não foi diferente. Ele está dizendo para aqueles irmãos: olha, vocês não me verão mais. Mas com certeza ele tinha uma esperança de estar com aqueles irmãos, mas na eternidade. Não fisicamente, humanamente, mas na eternidade estariam juntos. O desfecho da terceira viagem missionária. Sensível à voz do Espírito Santo, Paulo percebeu que seu trabalho na Ásia Menor, Macedônia e Acaia estava terminando. O apóstolo esforçou-se para formar uma liderança sólida nesses lugares. Ele queria garantir que as igrejas estivessem bem estabelecidas. Paulo sabia que iria levantar opositores contra a igreja. Então ele vai estabelecer, e tem cartas que ele vai pedir: olha, essa carta aqui, leia lá também na igreja tal, para que eles sejam fortalecidos, eles sejam consolidados. É porque ele sabia que muitos iriam se levantar contra a igreja, para atrapalhar o crescimento da igreja. Então Paulo, entendendo isso, vai fortalecer aqueles irmãos para que eles pudessem caminhar com segurança, com firmeza. Paulo vai fazer isso. Então, o apóstolo vai se esforçar. Diz ainda que as perseguições contra ele e as tentativas de matá-lo estavam cada vez mais intensas. Havia um desejo de exterminar, acabar com ele, porque Paulo estava sendo um empecilho. Por quê? Porque aonde entra a palavra de Deus, as pessoas se sentem enganadas. Ou as pessoas se sentem enganadas não, mas elas se sentem assim, que o seu direito está sendo tomado, alguém está mexendo naquilo que eu acredito, naquilo que eu gosto de coisa errada, então quando chega o evangelho vai me atrapalhar naquilo que eu estou fazendo. Então, enganadas não, mas ameaçadas. Sim, ameaçadas porque elas querem continuar vivendo as suas vidas do jeito que querem, mas o evangelho não é assim. A palavra, quando chega, ela vai cortar, ela vai trabalhar, ela vai mudar a vida daqueles que têm um contato com essa poderosa palavra. Lucas aponta que, conforme a viagem chegava ao fim,
Em Tiro e Cesareia, os irmãos e as irmãs temiam pela vida de Paulo e o alertava para ele não ir a Jerusalém, porque lá Paulo seria preso. Porém, o apóstolo estava decidido a ir para Jerusalém de qualquer forma. Ele vai porque ele queria cumprir o desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na vida dele. O que o Espírito Santo estava determinando. Ele sabia que ele não seria uma planta que iria ficar para sempre. Uma planta que seria cortada, mas as suas sementes ficaram. As suas sementes estão para nós já praticamente há 2000 anos que essa semente que esse homem lançou continua produzindo até o dia de hoje. A árvore foi cortada, mas brotou, e as suas sementes estão aí, que é a palavra do Senhor nosso Deus, que está alimentando muita gente, que está trazendo, dando direção a muita gente. Oh, glórias a Deus! Paulo sabia que se iniciaria outra fase em sua vida e seu ministério, e qualquer que fosse ela, Deus estava no controle. Ele era um homem obediente a Deus, comprometido com sua causa. Mesmo consciente do sofrimento que o esperava em Jerusalém, não parou pelo caminho e não pensou em mudar a rota. Ele foi fiel até o fim. Ele vai estabelecer no seu coração que ele não podia parar, que ele não podia desistir, que ele precisaria dar sequência naquilo que ele estava vivendo, naquilo que estava sendo estabelecido. Paulo, um grande homem de Deus, um exemplo de fé, um exemplo de esperança para aqueles que querem servir o Senhor Jesus. Ele vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Então ele vai falar com o jovem Timóteo acerca do fim que está chegando, mas ele tinha convicção do que aquilo que ele havia feito para o Senhor era algo verdadeiro, não era algo passageiro, não era algo de qualquer maneira, mas foi algo que ele fez com carinho, com amor, visto que aquele encontro que ele teve com o Senhor Jesus foi algo assim maravilhoso. Concluindo, diz assim: nessa viagem Paulo circulou pelas igrejas para rever os irmãos. Foi um tempo de reforço do ensino sobre as Escrituras, formação de lideranças e despedida. O apóstolo caminhava com Deus e estava atento ao que o Senhor estava lhe dizendo e para onde o estava conduzindo. E por isso não tinha medo do futuro. Quando o nosso futuro tem a presença de Deus, não precisa ter medo. Quando o nosso futuro tem a presença do Senhor, não precisamos correr dele, porque fará toda a diferença na nossa vida. Semana que vem estudaremos sobre o terceiro diário de viagem e vai ser uma bênção. E eu te espero para essa nossa 10ª lição, que será mais uma lição maravilhosa, acredito, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Se inscreva no canal, dê o seu joinha e logo embaixo, vai lá, também acione o sininho da notificação para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que a tua bênção e a tua vitória seja também a bênção e a vitória desse pastor, desse canal, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.